Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre a escolha e uso adequado do texto bíblico na mensagem temática. Após a escolha do objetivo, após você definir o seu objetivo, escolher o tema sobre o qual você deve falar ou gostaria de falar, chegou agora a hora de você escolher o texto. Diferentemente dos textos para as mensagens tópica ou expositiva, na mensagem temática o texto bíblico não é a primeira coisa a ser escolhida. Você precisa antes definir onde você quer chegar e sobre o que você vai falar. Após essas definições, aí você então vai partir para escolher o melhor texto bíblico para fundamentar a sua mensagem. É muito importante que o professor ou o pregador ele tenha conhecimento profundo das Escrituras, porque isso vai facilitar, com certeza, a escolha do melhor texto para ele colocar na sua mensagem ou na mensagem que ele quer falar. Você deve ter cuidado ao escolher o texto, porque às vezes nós pegamos textos que não tenham adequação para aquele tema que vamos falar. Além do mais, você deve tomar muito cuidado para que você não pegue textos que estejam fora do contexto do que você vai falar, ou textos que tenham às vezes dificuldades na hora de se interpretar. Como isso pode acontecer? Você pode pegar um texto muito simples, por exemplo, e esse texto ele estiver diferente nas diversas traduções da Bíblia. Você pode ter dificuldade nisso. Então, para que você evite isso, é importante que você conheça bem os textos bíblicos, leia o texto em todas as versões que você puder, caso você não tenha acesso ou não domine as línguas originais da Bíblia. Por exemplo, se você pegar o Salmo 23 e o versículo 1, na maioria das nossas Bíblias, traduzidas para o português, como a ARC, a ARA, a NVT, a NAA, todas essas Bíblias, a tradução desse versículo do Salmo 23 é: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas se você pegar outras traduções da Bíblia, a tradução vai ser bem diferente. Por exemplo, se você pega a NVI diz que o Senhor é meu pastor, de nada eu terei falta. Então veja que é bem diferente a tradução. Se alguém na igreja ou onde você estiver falando tiver com uma tradução diferente da sua, pode ter dificuldades para compreender aquilo que você está falando realmente. Um outro texto que também ocorre muito esse tipo de erro é se você pegar o Salmo 116 e o versículo 15, que é um texto muito utilizado, principalmente, infelizmente, ele é utilizado muito em velórios. O texto diz assim, olha: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Isso você tem na Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, você tem isso na Nova Almeida Atualizada. Mas se você pegar a NVI, por exemplo, vai dizer de modo diferente. Lá está escrito o seguinte: o Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Ou na NVT, que também traz uma tradução diferente: o Senhor se importa profundamente com a morte dos seus fiéis. Qual a melhor tradução? Qual a versão que mais se aproxima do texto original? Isso é outra coisa. Isso é motivo de a gente estudar em outro horário. Mas veja que as traduções são bem diferentes. Você precisa tomar cuidado com isso.
Um outro texto também que é muito utilizado para mensagens temáticas e que também tem tradução muito diferente. Esse texto aqui, por exemplo, eu já tive a oportunidade de pegar mais de 15 versões diferentes desse mesmo versículo. Provérbio 18, 24. Na Arca diz assim: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado que o irmão. Se você pegar isso aí na Almeida Revista Corrigida, na Almeida Revista Atualizada, na Nova Almeida Atualizada, você encontrará essa tradução. Mas se você pegar, por exemplo, a NVI, ela diz assim, olha, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que o irmão. Ou a NVT, que diz que alguns que se dizem amigos destroem uns aos outros, mas o verdadeiro amigo é mais próximo que o irmão. Ou ainda, um outro texto que é muito comum você ver as pessoas utilizando para pregar mensagens temáticas, Eclesiastes 9:8. Na Almeida Revista Corrigida, na Almeida Revista Atualizada, diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Eu já vi muitas vezes pregadores usando esse texto para falar de consagração. E na verdade, esse texto não está falando de consagração. Se você pegar a Nova Almeida Atualizada, diz assim: que as suas vestes sejam sempre brancas e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Mas veja como diz na NVI: esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Ou ainda na NVT, que é mais clara ainda a maneira como ele se expressa: vista roupas elegantes e use perfume. Note que as traduções são muito diferentes. Eu tenho um vídeo no canal que eu faço uma abordagem desses versículos que às vezes aparentemente tem contradições. Você pode procurar no canal que você vai encontrar esse vídeo e ele está lá sob o título de Textos Controversos. Você pode ler que você vai encontrar algumas explicações a respeito desses e outros versículos que têm divergências na hora de interpretação. Quais são as características de um bom texto ou de um texto adequado? Falar de bom texto bíblico é meio incoerente, né? Mas o texto mais adequado para uma mensagem temática. Veja só. A escolha do texto deve ser feita cuidadosamente, pois é o texto que vai autenticar a sua mensagem. Para você ter realmente credibilidade quando você pregar, você precisa pregar a palavra de Deus. E mesmo uma mensagem temática, ela não pode fugir dessa regra. Você precisa pregar a palavra de Deus. E para isso você precisa ter um versículo que seja coerente. Se um texto sem um texto adequado, a mensagem não terá consistência. Porque ela vai se basear no quê? No que você acha sobre aquele tema, no que você pensa sobre aquele tema, e aí vai da opinião de cada um. E isso não é bom. Pregar a palavra de Deus é algo que nos impõe que usemos a palavra de Deus. E além disso, o texto que você escolher, ele precisa ter muita coerência com o objetivo que você se propõe e com o tema da mensagem. Claro, senão não faz sentido você fazer isso. Também você deve tomar cuidado com alguns detalhes. Por exemplo, o texto para uma mensagem temática ele não deve ser longo, porque ele tem que ficar muito claro para seus ouvintes o que você pretende falar. Então,
Quanto menor o texto bíblico, mais claro ele vai ficar na cabeça das pessoas. Por quê? Se você pegar um texto longo, por exemplo, com mais de 5 versículos, você vai encontrar no mesmo texto mais de um tema relevante. E aí você pode ter dificuldade na hora de fazer a aplicação. Então toma cuidado com isso. Agora, se você tiver dificuldade de encontrar texto porque não se lembra ou porque você ainda não conhece a Bíblia profundamente, que é uma obrigação, aliás, de todo expositor da Bíblia conhecê-la com profundidade, mesmo que você não tenha acesso ou não domine as línguas originais, o hebraico, o grego e o aramaico, o texto que você vai escolher, você pode encontrá-lo na internet. Precisa ter cuidado ao consultar a internet sobre várias coisas, e essa é uma delas. Na internet você encontra quase sempre muitas sugestões de textos para vários tipos de tema. Então você pode lançar mão também desse recurso. Se você tem aí acesso à internet, isso fica facilitado para você fazer. E tenha muita coerência. Isso você tem que ter, fazer a sua autocrítica e ter o cuidado de escolher um texto que melhor se adapte àquilo que você vai falar. E, claro, o texto que você escolher, você precisa estudá-lo profundamente, mesmo que a sua mensagem seja temática. Por que você precisa estudá-lo profundamente? Porque você precisa saber exatamente o que aquele texto diz. Como nos exemplos que eu dei, de textos que têm mais de uma tradução, isso pode comprometer o entendimento dos ouvintes sobre aquilo que você pode falar. Tá? E, como eu sempre digo, quando você for pregar sobre qualquer texto, estude-o várias vezes. Estude em várias traduções, em várias versões. Se você tiver conhecimento e acesso aos textos originais, melhor ainda. Mas se você não tiver, as diversas traduções e as diversas versões que você tem à disposição em língua portuguesa pode te ajudar. Tá? E claro, um detalhe que é quase insignificante, mas é muito importante. Toda mensagem, todo texto bíblico sobre o qual vamos pregar, ele deve ser lido para o seu auditório e ler de uma forma bem clara também. Tá ok? Até o próximo vídeo, e eu peço mais uma vez a sua ajuda para melhorar o nosso canal, deixando comentários sobre aquilo que estamos falando, deixando o seu like se você gostar do vídeo. E também eu gostaria de pedir que você divulgasse esse vídeo para os seus amigos, para obreiros, para pessoas que você entende que esse vídeo pode ser útil. Que Deus te abençoe e que nós possamos continuar próximos e sempre nos relacionando a respeito da palavra de Deus.